Olá, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? E aí, vamos lá? Vamos para a atividade de matemática? Estão fazendo hoje português? Ah, então tá bom. Então vamos lá, ó, atividade do dia 5 de agosto. Vamos nessa? Vamos ver o que ela fala pra gente? Então vamos, ó. A mãe de Lúcia faz bolos para vender. Ela recebeu muitas encomendas. Veja a quantidade de encomendas que ela recebeu. Então, olha só o que ela faz. Ó, eu tenho aqui uma tabelinha. Quem se lembra que a gente já conversou de tabela anteontem, não é? Então, eu tenho aqui, ó, os sabores nessa linha, que é de chocolate, de morango, de brigadeiro, de abacaxi. Vocês podem pintar bem bonito esses bolos aqui, ó, de chocolate, morango, brigadeiro e abacaxi. Aqui nessa linha de baixo, eu tenho o total de encomendas. E nessa primeira aqui que a Prunem falou dela, eu tenho o desenho dos bolos, né? Então, eu tenho o desenho dos bolos na primeira linha, na segunda linha eu tenho quais são os sabores dos bolos e na terceira eu tenho o total de encomenda que ela recebeu. Então, ó, 9 pessoas pediram bolo de chocolate. E se eu olhar aqui na coluninha, eu vou saber, ó, no bolo de chocolate, 9 pessoas pediram. 7 pessoas pediram bolo de morango. 8, desculpa, falou errado. 8 pessoas pediram de brigadeiro e 6 pessoas pediram de abacaxi. Então, se eu for olhar aqui, ó, na coluna, eu vejo, cada coluna é de um sabor. Então, esse número é do bolo de chocolate, esse número é do bolo de morango, esse número é do bolo de brigadeiro e esse número é do bolo de abacaxi. E quem tá conseguindo ler aqui os sabores? Ó, ó o CH que faz sonzinho de sh, igual do X. O C e o H se juntam, fica todo se achando que é o X. Chocolate, morango, ó o N, ó, fazendo sonzinho do nariz, morango. Brigadeiro, abacaxi. Vamos tentar ler? Isso mesmo. Então, agora responda para mim. Número 2. Escreva o nome do bolo que teve mais encomendas. Se teve mais, é o maior número, não é? Então, qual desses aqui é o maior número? O 9, o 7, o 8 ou o 6? Qual vocês acham que é o maior número? Então, vocês vão olhar o maior número, vão olhar em cima e vão ver qual é o bolo. E aí, vocês vão escrever aqui o nome do bolo. Não tá pedindo para escrever o nome do bolo? Então, primeira coisa, eu descubro qual é o maior. Descobrindo qual é o maior, eu vejo o nome do bolo que teve mais. E o que teve menos encomendas? Então, qual que é o que teve menos de todo? Não é o número menorzinho? Qual desses é o menor número? O menor é o número 9, é o número 7, é o número 8 ou é o número 6? Descobrindo o número menor, eu olho em cima e vejo qual é o bolo que teve menos pedidos, tá bom? E aí eu coloco aqui o nome desse bolo. Qual que é o nome do bolo? Chocolate, morango, brigadeiro ou abacaxi? Um desses nomes que a gente vai colocar aqui, tá bom? E agora vamos ver aqui, ó. Ela fez 10 bolos de cada sabor. Quantos bolos de cada sabor vão sobrar? Registre na tabela. Então, olha o exemplo, ó. Ela fez 10 bolos de chocolate. Ela só teve 9 encomendas. Quanto que sobrou? Então, ó, ela fez 10. Ela teve 9 encomendas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 que eu fechei o dedinho foi o que ela teve de encomenda. Quanto que sobrou, então, ó? Sobrou um bolo. Então, 9 levaram embora nas encomendas e ficou para ela quantos? Um bolo. Eu vou fazer a mesma coisa com de morango. Ai, Pro, mas eu não consigo fazer com o dedinho. Então, a primeira coisa, ela fez 10 de morango. Sabe o que você pode fazer? Pode riscar no cantinho da folha ou aqui mesmo, ó. Pode colocar os 10 que ela fez de morango, ver quantos que ela teve de encomenda de morango, separa eles que esse ela levou embora e veja quantos que sobraram. Os que sobraram é o que você vai colocar aqui,
tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Depois vocês vão fazer a mesma coisa pro de brigadeiro. Vocês vão fazer aqui, ó, colocar os 10 de brigadeiros que ela fez, quantos ela vendeu de brigadeiro, e aí quantos sobraram. Vamos colocar aqui. O de abacaxi é a mesma coisa, ela fez 10. De todos os bolos ela fez 10, só que ela não vendeu 10 de todos, ela vendeu menos, né? Então, eu vou ver quantos de abacaxi ela fez. Quantos foram embora na encomenda e quantos sobraram? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um pause nesse vídeo, mas ó, combinado, hein? Dá o pause. E aí, depois vocês tentem fazer, pensem como é que vocês podem fazer, que estratégia vocês podem usar, se eu vou desenhar, o que eu vou fazer para eu descobrir. Dá um pause. Depois vocês voltam aqui que eu vou fazer mais um exemplo para vocês verem um outro jeitinho que eu arrumei de fazer, tá bom? Então vamos lá, dá pause, hein? Dá pause antes de voltar aqui, combinado? Já deram pause e voltaram? Então tá bom. Olha, a Pro vai fazer de um jeitinho para poder ajudar vocês. Mas se vocês tiverem feito de outro jeito, não tem problema. Se o nosso resultado deu igual, tá tudo bem, tá bom? Então vamos lá, ó. Para cada bolo que ela fez, eu vou colocar um pauzinho, ó. Então ela fez peraí. Ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos contar comigo? Ó, ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. 10 pauzinhos, que cada pauzinho desse é como se fosse um bolo que ela fez, tá bom? Então, esse é o de morango. Ó, o morango, ela teve de encomenda 7. Então, os 7 que ela teve de encomenda, eu vou separar. Vou colocar aqui, ó, vou separar aqui. Vamos ver se eu separei certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Separei certinho. Então, esses foram os que ela vai levar embora na encomenda. Quantos que sobraram? Ó, 1, 2, 3. Então sobraram 3. Eu posso colocar aqui, tá bom? Fiz desse jeito. Se você fez de um outro jeitinho, não tem problema. Mas se você não conseguiu fazer ainda, pode fazer desse jeito que vai dar certo. Faz a mesma coisa com o de brigadeiro, a mesma coisa com o de abacaxi. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Ó, se esforcem bastante. Sempre quando a Pro falar, pode dar pausa. Tenta fazer primeiro e depois ver o jeitinho que a Pro tá fazendo. Combinado assim? Então tá bom. Um beijo e amanhã tem mais, hein? Até amanhã. Tchau, tchau.